E o Supremo Tribunal Federal negou um pedido da jornalista Malu Gaspar, feito com base na Lei de Acesso à Informação, para acessar dados sobre a tramitação do processo movido pelo empresário Daniel Vorcaro, que então buscava retirar as investigações da Justiça Federal e levá-las ao Supremo. A solicitação não tem relação com o conteúdo do processo. O objetivo era saber como a distribuição do caso foi feita para Dias Toffoli, se por sorteio eletrônico ou prevenção, e também a hora que o relator foi designado. Hoje, nem esses dados são divulgados. O processo foi protocolado no Supremo no dia 27 de novembro do ano passado. No dia seguinte, Dias Toffoli determinou sigilo total sobre o caso, que havia entrado como segredo de justiça. No mesmo dia, o ministro utilizou um jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore para viajar até Lima, no Peru, onde acompanhou a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O voo partiu de São Paulo, fez uma escala em Brasília e depois seguiu para Lima. As informações solicitadas permitiriam saber se a relatoria do caso foi atribuída a Toffoli antes, durante ou depois da viagem. No jatinho também viajaram o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e o advogado Augusto de Arruda Botelho, que atua na defesa de um ex-diretor do Banco Master. Na época, Toffoli informou a interlocutores que a ação ainda não havia chegado até ele. Vale lembrar que a mesma aeronave esteve no ano passado na região do resort Itaiaiá, no Paraná, empreendimento que já teve parentes do ministro como sócios. O Supremo informou por meio da ouvidoria que dados de processos sob sigilo só podem ser acessados por advogados formalmente habilitados, com autorização do ministro relator. Já o gabinete de Dias Toffoli afirmou que o ministro se considera impedido em casos, por exemplo, envolvendo o empresário Luiz Pastore, o dono do jatinho que levou Toffoli ao Peru, mas que na data da viagem ainda não tinha sido informado sobre a distribuição do processo nem sobre os demais passageiros do voo. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vinda. Mais um capítulo. Agora a gente traz essa informação de que a jornalista, então, pediu transparência ao Supremo Tribunal Federal. Ela queria saber como é que o caso foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli, se foi via sorteio, como disse inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sorteio aleatório, ou se foi por prevenção, mas nem isso ela conseguiu acesso, que se junta ali a mais um indício, né, uma suspeita de que o ministro Dias Toffoli sentou em cima desse caso e não quer que ninguém investigue absolutamente nada, Marcília. Pois é, não quer que ninguém investigue nada. E é mentira essa nota aí do STF que diz que dados sob sigilo só advogados é que têm acesso, porque nesse caso nem os advogados têm acesso e não é o processo que está sob sigilo. O que foi pedido não tem nada a ver com o processo, tem a ver com como nasceu o processo, como que o processo chegou ao ministro. Ele não está perguntando do processo, ele está perguntando do trâmite do processo. Isso é claramente público. Boa noite, Piotr, boa noite, Paula, boa noite, Augusto, Ana, toda a audiência. Esse caso ganha contornos que jamais vistos, né? É algo realmente que Bom, primeiro tem esse sorteio, como você mencionou, que a gente até comentou aqui, o Fachin, né, o Edson Fachin, tinha na sua nota colocado que o sorteio do STF é aleatório. E a gente até questionou o que isso queria dizer, porque, até onde eu sei, todo sorteio, a ideia de sortear é justamente ser aleatório. Então, se havia um sorteio aleatório para o Fachin, talvez houvesse um que não fosse. Talvez algum sorteio fosse viciado, é isso que ele quer dizer? Tem sorteio viciado e aleatório dentro da corte? Se tem, talvez essa seja a explicação que a Malu Gaspar não obteve. Porque eu também não faço a menor ideia do porquê esse caso está com o Toffoli, e talvez até o próprio Toffoli não tenha a menor ideia do porquê esse caso esteja com ele. Porque foi uma questão esquisita. Primeiro estava na primeira instância, na Justiça Federal, e aí, de repente, cai com o Toffoli porque tinha um parlamentar, o deputado Bacelar, lá da Bahia, e tudo sobe para a corte. A gente também já comentou aqui que não faz o menor sentido esse Bacelar puxar o processo inteiro, porque o Bacelar não aparece em momento algum. Cadê o Bacelar? Acho que nem é investigado, Marcelo. Nem é investigado.
não foi alvo de nada. Então ele parece realmente que serviu apenas para puxar todo mundo para o STF. E ainda assim, esse Bacelar tem uma investigação dele, hoje em trâmite, dentro do STF, com o Nunes Marques, e que teria relação com esse caso. Então, se essa investigação que puxou tudo para o STF e teria relação com o Bacelar estava com o Nunes Marques, tudo deveria ser puxado para o STF, para o Nunes Marques, jamais para o Toffoli. O Toffoli aparece, nesse caso, do nada. Aliás, como ele apareceu também do nada no inquérito das fake news lá em 2019. Ele, do nada, abre o inquérito e aciona o Moraes, e a dupla dinâmica de lá para cá nunca mais se desfez. É um absurdo, um completo absurdo, não faz sentido essa resposta do STF, é o mínimo que eles poderiam explicar. Não pode dizer nada sobre o processo. Bom, a gente não está perguntando nada sobre o processo. Não pode dizer nada sobre os dados e documentos do processo. Tudo bem, ninguém está perguntando nada sobre isso. Está se perguntando uma coisa simples e pública. Por que que o processo sigiloso foi para o Toffoli? Se nem isso eles podem responder, bom, então há que se desconfiar não apenas do Toffoli, não apenas do que faz o Toffoli com esse processo, mas de como funciona o STF. Vale a gente trazer um dado aqui de que esse software, né, que sorteia e distribui processos dentro do STF, há um ano e pouco atrás, a Folha de São Paulo fez também um pedido pela Lei de Acesso à Informação para saber como ele funcionava. E, à época, o ministro Barroso, que era presidente da Corte, disse que não poderia permitir que a imprensa tivesse acesso a esse software por uma questão de segurança nacional. Então, em nome da segurança nacional e da democracia, eles vão corrompendo tudo. Marcília, só uma dúvida antes de rodar com os comentaristas, porque a jornalista queria saber se o processo chegou até o Toffoli por sorteio ou por prevenção. E aí você citou o caso do Nunes Marques, no caso do deputado João Bacelar, que foi citado, não é nem investigado. Nesse caso seria um exemplo de prevenção, só para explicar para a nossa audiência o que é a prevenção. Prevenção é exatamente quando você já tem um caso, alguém tem partes que estão sendo investigadas por algum ministro, ou os fatos investigados ou julgados, enfim, eles já estão nas mãos de um ministro. Se os fatos são os mesmos e as partes são as mesmas, há o que a gente chama no direito de conexão. E essa conexão justifica a prevenção, ou seja, aquele juiz já é prevento, ele já está apto para julgar outros fatos que vão se desdobrando a partir daquele primeiro. Então, se o Bacelar já estava sendo investigado por fatos correlatos, conectos pelo Nunes Marques, esse no máximo devia ir para o Nunes Marques, jamais para o Toffoli. O Toffoli não tem, isso eu posso afirmar, não há prevenção, ao que se sabe, a não ser que ele tenha outros casos sigilosos dentro do gabinete dele e que a gente sequer saiba que existem. Mas eu posso afirmar, prevenção não é. E se o sorteio eles não podem contar que foi, então tem coisa errada, e muito errada, muito mais profunda do que a gente está vendo.